Uma das coisas que tem intrigado o cristão é se Jesus foi ao inferno. Definitivamente, Cristo não foi ao inferno. Um dos textos que supostamente poderia confirmar essa interpretação está em Efésios capítulo 4, nos versículos 8 e 9, que diz, abre aspas, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Na verdade, estes versículos não falam de uma viagem de Cristo pelas profundezas da terra para pregar ou tirar alguém de lá, e sim está falando da sua morte e ressurreição. Ou seja, não se refere a uma ida literal de Jesus ao inferno. É isto que Paulo está dizendo. Ele está citando o Salmo 68, onde Davi exalta a Deus por destruir as obras do inimigo e dar salvação a seu povo. Povo este hoje, aqueles que creem e obedecem a Jesus. Olha o que João escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, sobre Cristo destruindo as obras do inimigo. Abre aspas. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quando Satanás seduziu Adão e Eva ao pecado, a consequência disso foi a morte física e a morte espiritual. Agora, tanto a morte física quanto a espiritual, ela não pode mais manter o cristão em cativeiro. Ou seja, há esperança para o cristão que morre, há esperança para o cristão que possa estar enfrentando até uma dificuldade ou uma morte espiritual, pois Cristo as venceu na cruz do Calvário. Desta forma, todos quantos creem em Cristo será salvo. E assim diz a palavra sobre esta promessa, que está em João capítulo 3, versículo 16. Abre aspas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sobre o Salmo 68, observemos os versículos 19, 20 e 21. Olha o que está escrito. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Então, o Salmo 68 está falando dos livramentos que Deus está dando para o seu povo. E agora, Davi está enaltecendo a Deus porque Ele é a nossa salvação. Sobre isso, nós vemos no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 13, Jesus dizendo, abre aspas, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus falando que era necessário Ele dar a sua própria vida por amor àqueles que vão servi-lo durante a vida. E também, lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 3 e versículo 4, está escrito, abre aspas, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O versículo 20 do Salmo 68 está assim, o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertence os livramentos da morte. E sobre Cristo está dito em 1 Coríntios capítulo 15, nos versículos 20 até o 26. Abre aspas. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Esse inimigo ele foi aniquilado porque na ressurreição de Jesus nós iremos ressuscitar juntamente com Ele. Então a morte não pode mais nos prender no Hades. Agora nós temos esperança com Jesus. É disso que o Salmo 68 está falando, da vitória de Deus para o seu povo e da destruição do inimigo. E Paulo vai usar o Salmo 68 para confirmar para os irmãos de Efésios e para também nós, que na morte de Cristo, quando ele vai para o sepulcro, nos seios da terra, as regiões inferiores da terra, depois ele sobe e leva cativo o cativeiro, ele leva com ele a destruição da morte, uma vez que agora nós não só ressuscitaremos em Cristo, como teremos vida
e vida em abundância. O versículo 21. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos. Sobre Jesus, nós temos em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, uma promessa para nós sobre o triunfo de Cristo sobre a serpente, sobre o diabo. Abre aspas. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Na morte e ressurreição de Cristo, esse versículo está cumprido. Jesus venceu as obras do inferno. Então eu quero que vocês observem que o salmo citado nada tem a ver com a ida de Cristo ao inferno. Não tem nada a ver com Jesus indo ao inferno pregar alguma coisa para alguém. Até porque as pessoas que estão no inferno, segundo a palavra, de lá não podem sair mais. E por uma questão de lógica, tão logo a pessoa chegue ao inferno, ela já vai se dar por vencida de que não foi uma boa coisa ter negado a Jesus nesse presente século, não é mesmo? Então Paulo, ao lembrar aos irmãos de Efésios, ele está tão somente confirmando a vitória de Jesus sobre a obra de Satanás na sua morte e ressurreição. Então na morte dele, ele triunfa, né? E vai para a glória. Quando ele encontra com Maria, né? Ele fala, olha, não me toque porque eu ainda não fui para o meu Pai. Jesus não tinha nada o que fazer no inferno, né? Ele promete para o ladrão da cruz, hoje eu estarei convosco no paraíso.